Eu quero conversar com você um pouco sobre saúde mental, tomando por base a capacidade de julgamento, capacidade de fazer previsão de riscos, avaliar consequências de atos e preservar a própria vida. Nós vivemos agora, recentemente, uma notícia de um homem que foi até o zoológico, escalou a cerca do recinto dos leões e se jogou lá no espaço do convívio dessas feras. Consequência, o homem foi a óbito. Porque nós vamos bater um papo a respeito de saúde mental para tentar entender como o homem chega a essas condições de se comportar de forma autodestrutiva. Adotar comportamentos que têm como consequência a destruição da própria vida. O que isso tem a ver com saúde mental? Primeira coisa que nós precisamos colocar aqui é que a capacidade que nós temos de avaliar nosso comportamento, as condições do ambiente em que nós estamos ocupando, essas capacidades só são possíveis por causa da saúde mental plena. Alguém que está com a saúde mental debilitada, disfuncional, pode perder a capacidade de fazer julgamentos dos riscos, dos comportamentos perigosos e das consequências desses comportamentos. Então, saúde mental, como a capacidade de autoproteção, de preservação da própria vida, é a nossa reflexão de hoje. Os processos cognitivos do julgamento, na capacidade de julgar e tomar uma decisão, tem uma relevância enorme quando se trata de preservação da vida. Quando a nossa saúde mental está inteira, com essa função de julgamento e tomada de decisão intacta, nós temos a capacidade de avaliar os riscos. Nós temos a capacidade de fazer previsões de consequências. Nós temos capacidade de fazer comparações entre as opções. Nós temos capacidade de inibir o impulso.
Sem a função de julgamento e tomada de decisão preservada, a pessoa não consegue avaliar o perigo. Ela não consegue inibir o comportamento impulsivo que faz ela se movimentar em direção ao risco. Ela não consegue prever consequências. Então, quando eu vi o noticiário de que esse homem foi ao zoológico, escalou a cerca do ambiente dos leões e entrou ali, eu comecei a pensar na importância das funções cognitivas preservadas. Talvez você não para pensar a importância de você conseguir avaliar que ultrapassar um sinal vermelho é um comportamento de risco que pode trazer consequências graves. Quem sabe você não para perceber que a preservação da vida física, do corpo, está muito associada à saúde mental. Uma pessoa mentalmente adoecida, emocionalmente fragilizada, pode adotar comportamentos extremos, inconsequentes, e ter como resultado o que nós vimos com esse homem que pulou a cerca do ambiente dos leões e acabou falecendo. Esse é o fato, é o nosso caso. Mas, se formos pensar nessa consciência, na consciência de que a vida, para ser preservada, ela precisa de você ter esse julgamento, esse senso de juízo saudável para avaliar se eu posso ou não dar o passo, se eu posso ou não atravessar a linha férrea, se eu posso ou não aproximar. A gente às vezes não para pensar que a preservação da vida está fortemente associada à saúde mental. A preservação da saúde mental. Quando esses processos cognitivos de julgamento e tomada de decisão está com rupturas disfuncionais, aí a vida ela corre risco, porque a pessoa não tem capacidade de dimensionar o tamanho do perigo. Ao contrário, diante de um leão, a pessoa sem a capacidade de julgamento, sem a capacidade de fazer juízo do comportamento, fazer uma leitura das consequências dos seus atos, ela é capaz
de minimizar o ataque de uma fera como um leão. E ela, por causa dessa ruptura, passa a agir minimizando o perigo e aquilo que é óbvio. Se você estiver diante de um leão, é óbvio que você vai ser atacado. Essa percepção fica prejudicada. E aquilo que é óbvio passa a não mais fazer sentido. É como se a pessoa estivesse fora da realidade. Então, saúde mental, tornando a linguagem mais cotidiana. Fazer uma reflexão a respeito da importância de ter uma cabeça boa, de não viver dominado pela ansiedade, dominado pelo estresse, dominado pelas reatividades pulsionais. Fazer uma avaliação do risco que é viver nessas condições é um dever de todos nós. Nós temos exercícios de diminuição das tensões psíquicas, de redução da ansiedade, de exercícios para ajustamento do pensamento, da emoção, do comportamento. A pessoa, quando não tem consciência dessa capacidade que o cérebro tem de funcionar no automático, ela chega em casa depois de um dia de trabalho e ela continua funcionando com o cônjuge, com os filhos, com o pet, naquela mesma energia, naquela mesma intensidade. Ela não entra num processo de relaxamento. Ela não consegue sair daquela intensidade que o dia a dia de um profissional exige. E com o tempo, isso vai cristalizando, tornando uma realidade automática. E aí você me diz, Jason, eu jamais teria coragem de pular no covil de um leão. Você não tem coragem de pular a cerca do recinto do leão, mas você tem coragem de aproximar o seu carro de um outro motorista de um veículo que fez uma ultrapassagem perigosa e você começa a falar com aquela pessoa de forma violenta, sem avaliar que esse comportamento de enfrentamento pode ter como consequência uma reação disfuncional, desequilibrada, e por isso acaba atravessando a linha de segurança. Nós temos visto motoristas que se digladia diante do trânsito. Por que isso? Porque o estresse, a ansiedade está numa condição tão naturalizada em que a pessoa
não consegue avaliar o comportamento de resposta que ela vai dar a alguém que passou por ela estressada, provocando algum tipo de desconforto. E ela vai lá como se fosse uma consertadora do comportamento humano e grita, xinga. Isso é tão grave quanto escalar a cerca de proteção do ambiente de leões. É tão grave. E isso acontece exatamente por esse primeiro fator. A função cognitiva responsável pelo julgamento e tomada de decisão pode estar com problemas. E aí você se comporta, você reage, você entra em situações minimizando o risco, o perigo. Isso ocorre em diversas situações. Uma vez eu recebi na clínica uma mãe extremamente culpabilizada, querendo desistir, porque ela tinha um comportamento, abre aspas, que a gente identifica como a síndrome do Hulk. Já ouviu falar na síndrome do Hulk? A pessoa perde a capacidade de avaliar os seus comportamentos, os seus atos, e acaba fazendo coisas extremas. Já ouviu falar? Eu fiquei cego. Já ouviu essa expressão? E durante esses milésimos de segundo em que você age de forma cega, você pode fazer bobeira, bobagem. E essa mãe chegou à clínica porque no último episódio dessa síndrome do Hulk, dessa reação cega, se comportando de forma extrema, o filho dela falou alguma coisa que ela não gostou e ela foi lá, pegou a criança de 12 anos pelo pescoço, apertou e quando soltou a criança caiu. Sem ar, apagada, desmaiada. O que leva uma pessoa a ter esse tipo de comportamento? Falha na capacidade de julgar as consequências dos seus comportamentos. E saúde mental tem muito a ver com isso. Você calcular, arrazoar, refletir. E só depois agir. Mas isso é tão impulsivo, esse tipo de resposta comportamental é tão impulsiva que a pessoa só vê depois da bobagem feita. É quando ela cai em si e percebe que fez bobagem. Então, a primeira coisa que eu pensei quando soube da notícia desse homem que entrou no covil dos leões foi conversar um pouco com as pessoas a respeito de saúde mental como um fator de
prolongamento da existência. Saúde mental não só preserva você vivo, mas como alonga a sua existência. Uma pessoa sem saúde mental, ela vive sempre muito próximo do abismo, muito próximo de atravessar a linha do razoável. Muito próxima de fazer bobagem. Eu tenho um irmão já falecido, um rapaz corpulento, alto, musculoso, que hoje eu entendo não gozava de uma saúde mental plena. Porque ele não tinha um fator de defesa e de proteção muito importante para a preservação da vida, chamada medo. Ele não tinha esse gatilho de proteção. Ele não tinha medo de nada. Ele enfrentava todo mundo. Ele brigava com todo mundo. Quando ele estava naquela condição da síndrome do Hulk, cego, nem a minha mãe ele respeitava. Isto é, ele tinha comportamento desastroso, extremo, até com a própria mãe. Como xingamentos, palavrões. Brigar com a polícia era a coisa mais comum. Uma vez, um amigo meu da nossa cidade me ligou. Eu morava na época em São Paulo. E na cidade pequena todo mundo é conhecido. E esse meu amigo policial me ligou e disse: Jason, vai chegar um dia em que nós vamos ter que matar esse seu irmão. E aí ele me contou um acontecimento do final de semana, onde ele foi abordado pelos policiais e ele enfrentou os policiais. E o meu amigo disse: Jason, os policiais batiam nele com o cacetete, ele caía, levantava e enfrentava. Agora perceba isso, que comportamento é esse? Você acha que isso tem a ver com coragem? Com valentia? Ou com desregulação emocional? Sim, tem a ver com desregulação emocional. Uma pergunta a você. Você tem alguma forma de reduzir a sua pressão psicológica, a sua intensidade no final do dia, depois de enfrentar com unhas e dentes os desafios profissionais? Você tem uma forma de esvaziar-se, sair daquela impetuosidade emocional, psíquica? Às vezes, as pessoas dizem: eu não tenho nenhum problema, o que eu vou fazer em psicólogo? Às vezes, você tem que ir ao psicólogo, não é porque tem problemas, é para evitar problemas. Aprender como lidar
com essa tecnologia neuropsicológica para que você não funcione de forma desregulada diante do perigo, da ameaça, do risco, minimizando a consequência dos seus atos. A gente vê essa dificuldade de arrazoar, de avaliar o risco, não só em crise psicológica, como possivelmente estava esse homem quando pulou a cerca do ambiente do leão, lá no zoológico. A gente vê esse comportamento de travessia do razoável na política. A pessoa dobra a aposta, está diante da iminência do risco, da punição, e ela dobra a aposta. Está diante do ataque e ela diz: se você for macho, faz. Não, não é razoável. Eu lembro que, assistindo o debate dos políticos que concorriam à prefeitura de São Paulo, agora, na última eleição, eu vi acontecendo exatamente esse tipo de atitude onde a pessoa estava agindo sem calcular o risco, as consequências do seu comportamento. Você lembra da cadeirada de Datena no Pablo Marçal? Se você vai, taca a cadeira. Não, você não pode fazer essa travessia. Tem um limite, tudo tem um limite. Casais, marido e mulheres, casais, cônjuges, namorados, que por falta de juízo, de racionalizar o risco, o perigo, vai escalando a tensão. Não consegue sair de um tema provocador de desregulação emocional, ativador de raiva, de ódio. Ela mantém-se ali naquele mesmo tema, naquela mesma conversa. Ou, do contrário, vai elevando a voz. Por que isso acontece? Porque esse funcionamento de julgar e tomar a decisão está prejudicada pela pulsão emocional. Quantas pessoas perdem família, fazem negócios e perdem tudo o que tinha financeiramente, porque na impulsividade ela faz o negócio, ela vai fazer uma conversa, ela não consegue fazer um controle inibitório, inibir essa impulsividade, respirar e dizer: a gente volta a falar amanhã. Vamos deixar essa conversa para depois. Saúde mental preserva a vida, porque com saúde mental você tem essa capacidade de olhar para o perigo,
avaliar a consequência do seu comportamento diante dele, comparar alternativas, eu fico calado e saio como bobo, ou eu enfrento e levo um tiro. É claro que é melhor sair como um bobo, como um medroso, do que terminar essa história morto. Mas para isso é preciso saúde mental. Tem uma outra questão que eu quero colocar aqui, que uma pessoa que age sem avaliar o perigo, o risco, ela com certeza está com essas funções de juízo e de tomada de decisão alteradas. Pode ser por uma condição psiquiátrica, como um episódio psicótico de alucinação. Não, Deus está me mandando, eu estou vendo alguém aqui do meu lado dizendo, vai lá e faça. A pessoa está alucinada. Ou a pessoa tem esse tipo de comportamento por causa de intoxicação. Uma pessoa bêbada faz coisas que nem mesmo alguém em crise psiquiátrica faz. Eu soube de uma mulher que, chegando em sua casa, a vizinha estava saindo do portão ao lado da casa dela com o pitbull valente, bravo. E a mulher foi lá para passar a mão carinhosamente na cabeça do pitbull. E a vizinha dizia, fulana, não venha, eu não dou conta de segurar, ele é valente. E ela, minimizando a ferocidade do animal, dizia, não, ele é meu amigo, é meu amigo. Aproximou, quase teve o braço arrancado. Isto é, os entorpecentes também tira essa capacidade de raciocinar, de avaliar. Nós temos também pessoas que podem entrar nessas condições por causa do grande desespero, de um sofrimento intenso, psíquico, ou de um transtorno neurológico mesmo. A pessoa tem um transtorno neurológico, tem uma condição emocional grave. Então perceba que saúde mental é tudo. Ela faz com que você respeite os limites da Constituição Federal. De forma muito respeitosa, eu escrevi um artigo de uma análise psicossocial do momento político do Brasil. E eu coloquei como tema do meu artigo um ensaio psicossocial, com uma análise sociopolítica do Brasil. Coloquei o título O Bolsonarismo atrás das grades. Sim, é uma colocação
que chama a atenção, que provoca. Porém, ali eu não estava tomando lado. Eu estava, como um psicólogo, querendo mostrar, ou mostrando naquele artigo, que as paixões vem da palavra patos. Patos, a palavra patos significa adoecimento. As paixões adoecidas, excessivas, que tomam conta de nós, pode nos levar a fazer bobagem. Por exemplo, o ciúme. O ciúme é o excesso de uma paixão, de uma energia emocional que passa a funcionar de forma tão intensa que tira a pessoa da centralidade, ela descarrilha, ela faz coisas horrendas. Mas temos as paixões políticas também. E aí eu estava mostrando nesse artigo que quando as paixões estão controlando nosso discurso de forma intensa, a gente atravessa os limites. Os limites. Quem não tinha costume de xingar, começa a falar palavrões. Quem não tinha comportamento de violência, de ataque, passa a adotar comportamentos agressivos. Por que que isso ocorre? Primeiramente, isso não está ligado a um movimento político, de uma defesa de ideia. Não. Esse tipo de comportamento que ultrapassa os limites está associado à perda da capacidade de fazer decisões de acordo com um julgamento de até onde eu devo ir, onde eu devo dar passos atrás. Então, nós temos esses comportamentos impulsivos na política, na vida amorosa, na religião. E aí, religião aqui não é no sentido de fazer uma análise pejorativa. Não é nesse sentido, é no sentido de dizer que a crença do religioso, o comportamento do religioso ocorre dentro de uma avaliação que na psicologia social a gente chama de suicídio dentro de uma paixão. Eu sei que eu posso morrer por essa causa, mas eu vou lá e faço a travessia. Agora, quando você traz esse tipo de ideia para a vida social, aí fica difícil. Você até pode viver a sua fé dentro desse espectro emocional, onde você, mesmo sabendo que pode sofrer, que pode perder a vida, você vai lá movido pela fé, movido pela sua crença. Agora, na vida social, isso não funciona. E aí eu estava mostrando no meu artigo que quando a gente adota esse tipo de comportamento na vida pública,
nós somos parados pela lei, pela Constituição. Por exemplo, eu sou psicólogo. Existem códigos que eu preciso respeitar para continuar trabalhando. Se eu ultrapasso esses limites, eu vou sofrer sanções. Então, saúde mental é tudo. Saúde mental é tudo. Tinha um monte de coisa que eu poderia falar ainda, mas eu vou parar por aqui. Eu estou fazendo uma fala sobre a importância da saúde mental para a preservação da vida. E eu tomei como estudo de caso, como pano de fundo da nossa reflexão, a notícia do homem que no Nordeste foi ao zoológico, escalou a cerca do ambiente dos leões, se jogou lá dentro e foi destruído por uma leoa. E aí eu estou mostrando que esse tipo de comportamento só acontece quando a nossa capacidade de fazer um julgamento correto, avaliando riscos, fazendo previsão de consequências dos nossos atos, buscando inibir os nossos impulsos ou inibindo os nossos impulsos. Quando nós temos essa capacidade preservada, a gente tem grandes chances de viver um pouco mais e sem dor. Como eu espero que eu não estou falando aqui com pessoas com ideações de autodestruição, que está pensando em pular a cerca de um ambiente de um leão, e eu sei que não estou diante de pessoas assim. A aplicação de tudo que eu falei é para dizer que tão grave quanto entrar no espaço de um leão é você atravessar os limites naturais da vida. Alguém que não tem limite para comer, come bobagem o tempo todo, não tem limite para comprar, compra o que não precisa. Tem compulsão de fala, tem pessoas que ninguém quer estar perto porque essa pessoa fala o tempo todo e não consegue controlar o comportamento verbal. Isto é, talvez você não esteja pulando a cerca de um espaço do leão e indo lá enfrentar a fera. Mas quem sabe você está vivendo de uma forma tão automática que você não percebe que você já rompeu os limites naturais de uma vida saudável. Saudável fisicamente, espiritualmente, socialmente. Ah, como é difícil relevar a ignorância do outro. Como é difícil você baixar a cabeça e ficar em silêncio diante do desaforo do outro. Mas quem tem essa capacidade de agir
de forma arrazoada, com análise bem feita das consequências, do risco, de comparação entre o que é melhor, normalmente